Fala galera, Yuri Vanessa aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Tord 11, esse fundo que já foi o queridinho do mercado, principalmente no seu lançamento há alguns anos atrás, da qual o mercado até fez um comparativo com o MXRF, porque junto com o MX ele era um fundo que tinha cotação base em volta de R$ 10 e naquela ocasião ele distribuiu altos rendimentos para os seus cotistas, o que chamou a atenção dos caçadores de dividend yield. Tudo indicava que seria um bom fundo para investimento. Porém, com o passar do tempo e o foco no equity, o Tord caiu e muito os seus rendimentos. Isso fez com que a sua cotação nesse ano de 2023 chegasse à sua mínima histórica. E o que será que está acontecendo com esse fundo? Além disso, como que ele está efetuando pagamento dos seus rendimentos? Vamos falar tudo isso no vídeo de hoje. Galera, aqui está o relatório gerencial de janeiro de 2023 do Tord 11, seu relatório mais recente divulgado. E o mais importante é esse DRE. Veja que no primeiro semestre de 2022, ele teve um resultado de caixa de 23,8 milhões. Bacana. Ele fez uma distribuição de 17,1 milhões. Ótimo. Então a distribuição foi menor do que o seu resultado caixa, que deu um saldo remanescente de 6,6 milhões, ainda como se fosse uma reserva acumulada do lucro caixa. Porém, quando olhamos aqui no segundo semestre de 2022, a coisa começa a ficar um pouco feia, porque ele teve como resultado somente 3,8 milhões de reais. E ele fez uma distribuição de 18,8. Vejam que é até mesmo superior àquela reserva de 6,6 que ele detinha anteriormente. Então, o máximo que ele poderia ter distribuído seria os 6,6 com esses 3,8, que daria algo próximo de 10,4 milhões. Só que não, ele pegou e distribuiu um percentual muito superior ao que ele tinha. E isso fez com que ele ficasse com um valor negativo de 15,3 milhões de reais. Ou seja, ele distribuiu esse valor sem ter tido essa operação realizada, concretizada. O dinheiro não entrou no caixa, mas ele fez sim uma distribuição de 15,3 milhões do seu patrimônio. Seria como se fosse uma amortização de cotas aqui nesse sentido. Porque fundo imobiliário tem que distribuir seus lucros com base nas suas operações realizadas, ou seja, seu lucro caixa. Se não teve o lucro caixa, de onde que tirou o dinheiro? Tirou simplesmente lá do depósito do fundo mesmo. Então seria uma espécie de amortização de cotas. Pois é, a situação está feia tanto para o Versalhes quanto também aqui para o Tord. O alento para os investidores aqui em janeiro de 2023, ele teve um lucro caixa próximo de 2,6 e fez uma distribuição de 1,4. Então, por isso que ele pagou somente 5 centavos, porque ele está tentando diminuir um pouco esse caixa distribuído a mais sem ter tido as operações concretizadas. E vocês visualizam isso de forma mais evidente aqui nos seus informes trimestrais. Pegando o resultado aqui do informe trimestral do terceiro trimestre de 2022, ele teve um resultado caixa de 1,5 milhão de reais apenas. Aí o que eles fizeram? Somaram aqui um lucro contábil passivo de distribuição. Não me dizem como que isso é passivo de distribuição, porque se é lucro contábil e não foi realizado no caixa, como que ele é passivo de distribuição? Pois bem, eles falaram que era passivo de distribuição. Então, de 3,6, somaram, eles tinham 5,2 milhões para distribuir entre os meses de julho, agosto e setembro. Ele já tinha distribuído 2,8, então tinha um resultado ainda de 2,4 milhões para ser distribuídos em setembro. Olhando aqui no seu DRE, em setembro ele distribuiu 2,8 milhões. Esse resultado acima. E veja que esses 2,8, o que ele pegou? Aqueles 2,4 contábeis que estão aqui nesse seu informe trimestral e mais um pedaço que ele tirou, não sei da onde, para distribuir esses 2,8. Provavelmente foi esse pedacinho aqui do seu resultado caixa. Então ele fez uma salada entre o seu resultado contábil e o seu resultado caixa para poder distribuir esse rendimento para os seus cotistas. E no quarto trimestre de 2022, o trem também ficou um pouco feio, porque o seu resultado foi de 1,1 milhão, somado com esse 1,5 milhão, ele ficou com 2,7 milhões de reais de resultado caixa. O que o Tord teve que fazer? Mais uma vez, pegar o lucro contábil passivo de distribuição, que não sabemos de onde que ele tirou isso. E somou esses 2,2 milhões com esses 2,7, chegou num valor total que ele poderia distribuir de quase 12 milhões de reais, quando ele havia distribuído já 10,5. Então, ele tinha 1,4 milhão para distribuir em dezembro.
ele está aqui, ó, na parte das operações do resultado. Vejam só, resultado contábil, ó, pelo princípio da competência, pelo regime da competência. Então ele tinha só 1,4. Quanto que ele distribuiu em dezembro? 2,8 milhões de reais também. Por isso que vejo que o seu saldo de reserva de lucro caixa acumulado está negativo, um rombo de mais de 15 milhões de reais. Então o Thor está fazendo uma salada com o seu resultado pelo princípio da competência, que é o contábil, seu lucro caixa. Cuidado, meus amigos, cuidado, porque uma hora ele vai ter que repor esse valor. Vocês viram que em janeiro ele já teve a diminuição dos seus rendimentos, mesmo tendo um resultado bacana, justamente para tentar recompor esse saldo. Isso pode se repetir no futuro. E qual que é um dos principais riscos do Tord? Ele também está ligado aqui à feira da madrugada através do Xbox, porque ele possui uma participação de investimento nesse fundo, assim como o Versalhes, assim como o Guitar, que eles gostam de fazer ancoragem, né, nos fundos da casa. Então vejam que possui aqui o Xbox 11 com uma posição de 4,18% do seu PE total. Ah, um PL baixo, Yuri. É, realmente, nesse fundo específico é um PL baixo. Para quem não se recorda, o Xbox está numa discussão na justiça que pode gerar um pagamento de mais de 150 milhões de reais. Então ele está com um passivo ali de 150 milhões de reais. Isso vai respingar provavelmente no HCTR, no Tord 11 e também no Versace. O Xbox 11 até onde recorde, não tem muita liquidez, né, no seu caixa, dinheiro parado lá no seu caixa, porque ele investiu no FIP Talismã, que porventura investiu lá no circuito de compras, que é a feira da madrugada. Então, se ele tiver que pagar essa dívida de 150 milhões, meus amigos, provavelmente ele deve fazer uma emissão de cotas. E quem são os cotistas? HCTR, Tord e Versalhes 11. Outro problema do Tord também aqui são os seus recebíveis imobiliários, porque ele tentou fazer o investimento em alguns recebíveis para gerar um pequeno fluxo de caixa, já que as suas operações de equity estão gerando um retorno tão bom assim para ele. E ele está com alguns CRIs no estado vermelho, ou seja, estado crítico, que são esses que estão aqui na tela para você, como por exemplo GPK, EDA, Solar das Águas e Loteamento Goiás. Somadas com aquela exposição do Xbox, dá algo próximo de, acho que 12% do seu patrimônio líquido. A princípio também não precisa ficar tão desesperado, mas o problema é que o seu equity está gerando rendimentos para ele atualmente, e alguns estão passando por séria dificuldade, como o Cauana Residência, ele está passando por dificuldade. Vejam que o custo de obra, a execução de obras está no alerta vermelho. Eles entregaram só uma etapa, não conseguiram ainda concluir todas as suas obras. Veja que tem a terceira e a quarta etapa ainda. Sua dívida bruta em 115 milhões. Ele tem para receber somente 99 milhões das suas vendas. Até hoje, nenhum dividendo é recebido. A mesma coisa acontece aqui com o Maicara, que até hoje também não recebeu dividendo. Só entregou uma fase e faltam mais 5 fases para serem construídas e que devem estar paradas, viu? O seu patrimônio está valendo algo próximo de 42 milhões e tem vendas ali de 6 milhões, com os receber de 4,2 milhões. Outro é o Onda Praia Resort. Esse sim aqui tudo indica que deu certo para o Tord, mas ele é um investimento um pouco para longo prazo. Então, por enquanto, também aqui, ó, dividendos recebidos zero e não vai receber algo tão cedo também. Vai ser para o futuro. Mas esse é um equity que deu certo. Que ele entrou de sociedade com a One e ele tem 30% desse empreendimento. Ele investiu algo próximo de 15 milhões, sua posição vale 18,7 milhões. Ele não é o sócio majoritário. Depende da decisão do sócio majoritário quanto à distribuição dos seus rendimentos, mas o bom aqui é que tem vendas livres de 366 milhões, contas a receber de 244 milhões e dívida bruta de 140. Agora o Resort do Lago também está com um certo problema, né? Teve menos 79, ou seja, eles fizeram venda de algumas cotas, mas a quantidade de distratos foram superior a essas cotas em 79, o que gerou vendas livres de menos 3 milhões de reais. Eles estão com esses custos de obra e execução também, porque não lançou todas as fases desse empreendimento, e a taxa de distrato de dezembro foi preocupante. Apesar que no total ele tem aqui, ó, vendas livres de 115 milhões, contas a receber de 67 e dívida de 54. Essas são as principais informações do Thor Jones. Agora comenta para mim o que vocês estão achando. Está um pouco problemático na minha visão. Agora quem vai decidir é você, se você vai comprar ou se você vai vender. Esse vídeo não é de recomendação e eu não estou nem aí para a sua tomada de decisão. Só venho aqui mostrar a minha opinião para vocês, para poder mostrar de forma mais transparente.